Tudo bem, galera? Bom, a gente vai aqui hoje, de uma maneira bem simples, trabalhar com vocês um assunto do 7º ano. Vamos dar aquela aulinha esperta, aquela aulinha de revisão básica. Seja você aluno aqui de São Paulo, seja você aluno aí do Nordeste, seja você aluno do Amazonas, de onde for. Algumas escolas chamam de primeiro período, outras de primeiro bimestre, outras de primeira etapa, algumas de primeiro trimestre. Mas o importante é que o currículo do 7º ano, basicamente, do primeiro período, da primeira etapa, corre em cima deste assunto, que é a formação populacional brasileira. Você deve estar se perguntando, como se formou a população brasileira? Da onde ela veio? Para onde ela vai? Para onde ela foi? Simples, grandes mestres. A formação populacional brasileira, basicamente, ela é resultado da mistura de 3 povos, indígenas, brancos e negros. Os indígenas, os nativos que aqui já estavam quando Cabral achou o Brasil. Os brancos que vieram inicialmente com os portugueses e depois todo um processo de imigração que ocorreram no século XIX, no século XX. E os negros que, infelizmente, eram pessoas libertas lá no continente africano que foram escravizadas para servir de mão de obra escrava aqui no Brasil. Toda esta diversidade populacional, um dos principais elementos que formou a população do Brasil, vai trazer a nós uma grande multiculturalidade, essa grande miscigenação, essa grande variedade de culturas que só o Brasil tem. Aliás, vale até destacar que outros lugares do mundo não possuem essa variedade cultural igual ao território brasileiro. Às vezes a gente não percebe, mas é só analisar, por exemplo, o sotaque. É meio curioso, mas imagina o Brasil, com mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, um tamanho continental. E o Brasil, ele basicamente, posso chamar ele de vários Brasis. É isso aí, colega, vários Brasis. Temos vários sotaques, várias culturas, vários jeitos de comer, de andar, de atuar. Isso tudo é resultado desta grande multiculturalidade, dessa grande diversidade populacional do Brasil. Fruto do nosso processo colonial. Beleza, galera? Bom, seguindo o rolê, nós vamos discutir aí sobre a distribuição da população brasileira. Bom, já sabemos quem são as pessoas brasileiras, qual é a origem do povo brasileiro. Agora vamos discutir onde nós estamos, onde a população brasileira se concentra. Bom, a população brasileira, ela não está bem distribuída pelo território. Não. Veja só. Se a gente analisar o mapa do Brasil de maneira bem básica, nós temos uma grande concentração populacional do Brasil no seu litoral. Ah, professor Rodrigo, isso quer dizer que nós não temos pessoas no restante do Brasil? Claro que nós temos, amigos. Mas comparado ao litoral brasileiro, o Brasil é quase que um vazio demográfico. Isso vem nos mostrar uma coisa, que o Brasil, ele é um país muito populoso, afinal, somos em aproximadamente 206 milhões de habitantes. Aliás, somos a 5ª nação do mundo mais populosa. Mas isso não quer dizer que nós somos uma população, um território bem povoado. Aliás, populoso não significa povoado. Populoso tem uma relação com o número de pessoas que mora no território, sacou? O número de pessoas que está no território. Povoado está relacionado à concentração demográfica, à distribuição demográfica. Veja só, embora este mapa ele não seja tão claro assim, a gente consegue ter uma ideia muito clara. Olhando por esse mapa, nós temos uma grande concentração populacional no litoral e baixa concentração populacional no território brasileiro. Isso quer dizer, então, que a grande densidade demográfica do Brasil está no litoral. A grande concentração populacional por quilômetro quadrado. É fácil, tenta imaginar. Vamos imaginar o Brasil como se fosse um metrô. Para quem é de São Paulo, sabe o que eu estou falando. Veja só, aqui em São Paulo tem um metrô que é a Estação Sé. É desesperador. Às 5 horas da tarde, nesse metrô, nós temos milhares de pessoas por quilômetro quadrado. Muitas pessoas. Aliás, olha só que desespero essa imagem. Olha só, são muitas pessoas por quilômetro quadrado. Logo, o que acontece? Eu tenho, nesse exato momento, uma elevada concentração demográfica. Mas, por exemplo, e se eu olhar esta imagem? É a imagem da floresta amazônica. Olha só, não tem quase ninguém. Ou seja, uma
baixa densidade demográfica. Você deve perguntar, mas quais são os motivos que faz com que as pessoas venham a morar e optar em principalmente se concentrar no litoral brasileiro? Simples! Primeiro que foi o processo de início da ocupação do território nacional. Os portugueses, quando acharam o Brasil, acharam pelo litoral. Outra coisa, a maior parte das capitais do Brasil estão concentradas onde? No litoral. Logo, nós temos os melhores serviços. Tudo bem, que não é aquele serviço de saúde excelente, aquele serviço de educação de primazia, mas comparado a outras regiões, a maior parte da concentração de serviços está no litoral. Fora, por exemplo, bem ou mal, as pessoas ainda acabam procurando os espaços onde ela consegue ter uma renda, um dinheiro, um trabalho. Então são esses fatores. Ficou muito claro? Então a distribuição da população brasileira é uma população extremamente concentrada no litoral, dado esses elementos que eu acabei de mencionar. No entanto, uma população que apresenta um baixo povoamento. Beleza, galera? Vamos seguir no rolezinho? Bom, galera, nós discutimos já a formação da população brasileira e também discutimos a distribuição, onde estão as pessoas brasileiras. Olha que legal, já sabemos da onde viemos e onde estamos. Que interessante, mas e esta população, ela está crescendo? Amigo, a população brasileira nas últimas décadas cresceu de maneira estratosférica, principalmente a partir da década de 60 e 70, quando de fato o Brasil inicia o seu processo de industrialização e muitas pessoas passam, através do êxodo rural, se concentrar no espaço urbano. O Brasil ele não cresceu de maneira regular, não. Ele deu um grande boom. Então, o crescimento da população brasileira, primeiro ponto, foi estratosférico. Exatamente um crescimento que, meu Deus, saiu de toda a ótica para nós chegarmos aos nossos 206 milhões de habitantes aproximadamente. Bom, você deve estar se perguntando, quais os motivos que levaram a população brasileira a crescer tanto? A gente tem que fazer aqui algumas análises, grandes mestres. Vejam só. Em primeiro lugar, você deve estar perguntando, nossa, mas na década de 60, 70, aliás, vamos voltar um pouquinho, na década de 50, as mulheres tinham muitos filhos. A taxa de natalidade do Brasil era elevadíssima. Eu já ouvi dizer que a minha avó chegou a ter 10 filhos, 11 filhos. Ixi, minha tia teve 13, meu outro parente teve 14. E olha, não se espante, era isso mesmo. Para vocês terem ideia, a taxa de natalidade do Brasil entre a década de 50 a 70 circulou na casa dos 6 por mulher. Era alta. Aí você deve falar, ué, se nascia muita gente, por que a população brasileira não era tão grande quanto é hoje? Simples. Nascia muita gente, porém, morria muita gente. A expectativa de vida do Brasil era muito baixa, na casa dos 58 a 62 anos de idade neste período. Baixíssima! Ou seja, se você chegasse a 58 anos nesse período, você já tinha que comemorar. Nós não tínhamos uma medicina tão avançada igual nós temos hoje. Logo, a expectativa de vida era menor. Além da medicina, nós não tínhamos um tratamento de saneamento básico no Brasil, a rede de esgoto. E isso dificultava bastante. Nós não tínhamos essas inúmeras vacinas que nós temos hoje. Olha só, então as condições de vida melhoraram. A expectativa de vida da população aumentou. Só que tem um porém. Hoje, a expectativa de vida do Brasil circula na casa dos 72 anos de idade. É uma expectativa de vida muito aceitável. Aliás, quantas pessoas vocês conhecem aí com 58 anos, 60 anos de idade hoje que estão super nativa? Nesse período eles não estariam não. Viu que curioso? Bom, então quer dizer que a população brasileira cresceu porque as mulheres continuaram tendo muitos filhos e a expectativa de vida aumentou? Não. Importante. Na verdade, a taxa de natalidade diminuiu bastante. O que aumentou foi a expectativa de vida. Então, a taxa de natalidade veio diminuindo, mas as poucas crianças que vieram a nascer, demora para morrer. Beleza? Para a gente entender melhor, eu vou colocar alguns elementos que explicam essa taxa de natalidade do Brasil ter caído bastante. Mas, em contrapartida, a expectativa de vida continuou muito alta. Bom, quais foram os motivos da queda da taxa de natalidade? Simples. Olha só, eu indiquei aqui 4 motivos que fizeram a natalidade, a fecundidade do Brasil diminuir bastante. Veja só, vamos lá. Primeiro passo, a criação de métodos contraceptivos, é isso mesmo.
Até pouco tempo atrás, nós não tínhamos esses métodos contraceptivos, DIU, anticoncepcional, preservativo e outros métodos que a própria medicina criou. Isso fez com que a taxa de natalidade no Brasil e no mundo diminuísse bastante. Outra coisa também, mais informação. Até então, as pessoas não tinham acesso à informação e não conseguiam, já na sequência, ter um melhor planejamento familiar. Então, com a informação, o planejamento familiar também veio à tona. Aliás, começaram a perceber que é muito mais fácil criar 1, 2 filhos do que criar vários. Mesmo porque, amores, num passado não muito distante, o Brasil basicamente tinha sua população no espaço rural. E o modelo de vida do espaço rural é um modelo de vida totalmente diferente do espaço urbano. Aliás, o espaço urbano, o custo para se ter uma criança no espaço urbano é muito mais elevado. Eu não elenquei aqui, aliás, mas eu vou dar uma destacada. Um dos motivos também que faz a taxa de natalidade despencar no Brasil é os custos. A criação de uma criança num espaço urbano demanda muito. Imagina só, um filho para a escola, 2 filhos para a escola, 3 filhos para a escola, 1 filho para transporte escolar, 2 filhos para transporte escolar, 3 filhos para transporte escolar, 1 aniversário, 2 aniversários, 3 aniversários, 1 roupa, 2 roupas, 3 roupas. Meu Deus! Eu acho que não dá para ter muitos filhos num contexto urbano. E outra coisa, e isso é para a gente comemorar de pé, a entrada da mulher no mercado de trabalho. Querendo ou não, mesmo ainda com todos os contextos infelizmente machistas que nós temos, a mulher, nas últimas décadas, vem conquistando o seu espaço no mercado de trabalho. E isso faz com que ela também opte em ter menos crianças e a taxa de natalidade despencar. Bom, mas para a gente compreender esses motivos, vamos analisar gráficos que dizem muito sobre a população, que são gráficos de pirâmide etária. Bom, galera, o gráfico ele é muito simples, é a pirâmide etária. E o nome ele é muito sugestivo. Veja só, pirâmide, aí você vai lembrar das pirâmides do Egito. Isso mesmo, tem uma forma de pirâmide. Algumas mais, outras menos, mas pirâmide. Etária, etária de idade. Então, é uma pirâmide de idade, isso mesmo. Aliás, esses gráficos são gráficos que dizem muito sobre a população de um determinado país. Porque o que elas acabam medindo? A distribuição entre homens e mulheres e a faixa etária, a idade de cada pessoa neste gráfico. Mas o que isso diz? Diz muito. Diz se um país, por exemplo, tem uma saúde boa, diz se a população tem informação. Afinal, uma população sem acesso à informação tende a ter mais filhos. Diz muito se o país apresenta uma estrutura social para as pessoas que vão ficando com mais idade, mais idosas. Vamos entender como funciona uma pirâmide etária bem simples? Vamos analisar essa daqui. Então, deste lado, eu tenho a população masculina. Deste lado, a população feminina. A base da pirâmide etária diz sobre a taxa de natalidade, ou seja, o número de pessoas que estão nascendo. O topo, a expectativa de vida. E, claro, a faixa central, os jovens, os adultos. Bom, no caso dessa pirâmide etária que eu estou representando aqui para vocês podem observar que a taxa de natalidade ela é muito maior que, por exemplo, a expectativa de vida. Então, nesse país, nascem muitas crianças, mas essas crianças normalmente não chegam a viver bastante. Normalmente, essa pirâmide etária é uma pirâmide etária de um país subdesenvolvido, onde a taxa de natalidade é super elevada, mas a expectativa de vida, dadas as condições sociais do país, não são tão boas assim. Bom, vamos ver outro exemplo de pirâmide etária? Esta daqui. Então vamos lá. Desse lado aqui eu tenho a população masculina, desse lado eu tenho a população feminina. Repara bem curioso que essa pirâmide etária, a expectativa de vida já é elevada. Olha só quantas pessoas eu tenho vivendo aqui, por exemplo, vamos imaginar uma faixa etária com os 80 anos. Em contrapartida, dá uma olhada nessa aqui, quase nada. Isso quer dizer, normalmente, que é um país que apresenta uma boa condição social, uma boa condição de saúde para a sua população. E olha como é muito curioso, a taxa de natalidade não é uma taxa de natalidade tão elevada. Normalmente, isso não é uma regra. Pirâmides etárias nesse formato, com a base mais estreita e o topo mais largo, são de países desenvolvidos, onde a taxa de natalidade é bem baixa e a expectativa de vida bem alta. Vale destacar, e a gente já até comentou em aula isso aí, galera,
isso gera um probleminha na previdência social, na galera que vai se aposentar. Porque olha só, nós temos muitas pessoas se aposentando, mas nós não temos pessoas nascendo para manter os aposentados no futuro próximo. Isso vai gerar uma crise no sistema previdenciário. Aliás, o continente europeu já vem passando por isso. Agora, vamos fazer uma comparação aqui. Olha a base. É uma base larga e um topo estreito. Uma taxa de natalidade elevada e uma expectativa de vida baixa. Uma taxa de natalidade baixa e uma expectativa de vida alta. Não diz muito sobre os países? Veja só. Nós temos então um país que provavelmente a população tem informação, a mulher está no mercado de trabalho, tem acesso a métodos contraceptivos e, quando nasce, o governo ou o país, ou enfim, a estrutura social vai oferecer condições para que esta pessoa pode ver um pouquinho mais além. Beleza? Bom, galera, muito obrigado pela aula de hoje. Hoje foi esse assunto bem rápido, essa revisãozinha marota. Olha quantas coisas nós discutimos. Eu até fiquei assustado com esse poder de síntese que eu consegui passar para vocês. Beleza? Bom, amores, não se esqueça, aquela coisinha marota, né, gente? Tô numa moral, o canal tá crescendo, mas você tem que dar aquela moral. Se inscreve no canal, curte, compartilha, comenta. Beleza, galera? Beijo! Lembre-se, conhecimento bom só é bom quando é compartilhado. Valeu!